Olá, muito boa noite. Terça-feira, 14 de dezembro, acompanhe as nossas redes sociais, acesse o portal guará.com e assista a nossa programação na TV Cultura. Caso de assassinato de 3 jovens que aconteceu em 2019 teve julgamento na Justiça adiado para fevereiro do próximo ano. Petrobras anuncia redução no valor da cobrança da gasolina nas refinarias. Será que teremos valores mais baratos? Fé Comércio anuncia números positivos para as compras de Natal. Primeira reunião da CPI dos transportes acontece na Câmara Municipal. A Assembleia Legislativa dá início à avaliação do orçamento do Estado para o ano que vem. E ainda, campanha Natal Sem Fome para ajudar a quem mais precisa. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Nosso destaque de hoje fala sobre um crime que aconteceu em 2019. Há quase 3 anos, 3 jovens foram encontrados mortos na zona rural de São Luís. Os suspeitos, um vigilante e um policial militar. O julgamento desse caso estava marcado para hoje, mas foi adiado com um pedido do advogado de defesa. A notícia deixou familiares e amigos revoltados. As famílias das 3 vítimas chegaram juntas ao fórum. Vieram da comunidade Coquilho, saindo cedo de casa, quase que em romaria, à espera de uma notícia que amenizasse o sofrimento que elas têm sentido desde o dia 3 de janeiro de 2019. Triste. Só posso dizer que é muito triste. Que a gente já desde ontem já não tem uma vida normal. A ferida voltou a sangrar, toda vez que toca nesse assunto é como se a gente tivesse acabado de achar os meninos. É uma dor que a gente sabe que não vai passar. Mas na expectativa de uma justiça onde seria um remédio para amenizar essa dor. Afinal de contas, seria julgado aqui alguém que causou tudo que a gente passa até aqui. Quase 3 anos depois, seria iniciado o julgamento do policial militar Hamilton Caires e do vigilante Evilásio Lemos. O que não aconteceu devido a um pedido de adiamento feito pela defesa do policial. Nós fomos surpreendidos com um requerimento que foi dado entrada ontem às 9 horas da noite. O advogado do acusado, Hamilton Caires Linhares, informando da impossibilidade de comparecer à sessão, tendo em vista que a mãe dele está internada para tratamento de saúde. Nós não vamos entrar no método desse pedido. Adiamos o julgamento para o dia 22 de fevereiro. O policial está preso no quartel da Polícia Militar. Já o vigilante responde ao processo em liberdade, o que foi motivo de revolta por parte de familiares das vítimas. O réu esteve presente ao julgamento e acompanhou tudo em silêncio, quase passando sem ser percebido. O julgamento dele poderia ter sido feito logo, mas o Ministério Público decidiu por pedir adiamento para a mesma data em que vai ser julgado o policial. Em relação à questão do adiamento que foi pedido por um dos advogados do acusado policial militar Caires, e a gente pediu também que não fosse separado o processo, que não fosse separado o julgamento em relação ao outro acusado Evilásio, porque a gente entende que o Evilásio ainda tem muita coisa para contar que ele não contou. E a gente acredita que ele vai revelar isso, é um posicionamento que a gente está falando, inclusive conversei com o advogado dele para saber da possibilidade. E a gente acredita que o Evilásio participou do ato, e provavelmente, a gente não vai aqui falar, vai depender do que ele falou, provavelmente até mesmo sendo coagido, se for o caso, ficar provado isso. É uma situação que deve ser pesada e por conta disso, até porque também, se você vai dividir o processo num espaço pequeno, você vai ter 2 gastos. Vai ter o gasto de hoje e o gasto de amanhã. Então eu prefiro também, na questão de economia, botar os 2 para ser julgado, já que não há necessidade de adiar o júri para um espaço maior e não tinha nenhum ganho para a justiça fazer o júri de um hoje, do caso do Evilásio, e fazer o júri do Caires. A defesa do vigilante reforçou o pedido. Foi solicitado o adiamento por parte da defesa do outro réu, certo? Nós não tínhamos nenhuma objeção para a realização desse júri hoje, viemos inclusive preparados para a realização do júri, só que o advogado da outra parte pediu
O adiamento, o magistrado entendeu por adiar o júri, entendeu que o motivo era plausível, o Ministério Público pediu que o processo não fosse apartado para que eles fossem levados a julgamento junto. O juiz do caso já determinou uma nova data para o julgamento, 22 de fevereiro do ano que vem. Serão mais 2 meses e 1 semana para que as famílias de vítimas e réus saibam qual o destino do caso. O adiamento do julgamento é um respiro para os acusados. Para as famílias das vítimas, a continuidade da espera por justiça. Estavam na expectativa desse júri tão esperado, muito esperado pelas famílias, e ser adiado para fevereiro. É chato, é muito chato, doído para a gente, que saiu de casa cedo, para esperar que esse bandido viesse ser preso e condenado. E chegar aqui e ouvir isso do juiz, mesmo sabendo que ele tem que obedecer regras, que assim como ampara as vítimas, ampara também o acusado. Está dentro das regras, né, do júri, a gente sabe que tem que ser respeitado, mas para a gente não é nada bom. Vamos trazer agora uma boa informação. A partir de amanhã, dia 15, o preço médio da venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,19, que era R$ 3,19, para R$ 3,09 por litro. Uma redução média aí de 10 centavos por litro. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol e anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passa a ser de R$ 2,26 a cada litro, em média. Foi o que informou em nota a companhia. Nesse comunicado, a Petrobras reiterou o compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado. Segundo a empresa, a última redução do preço da gasolina da Petrobras foi no dia 12 de junho. Bom, e a gente segue aqui falando de números. O assunto agora, Natal. Vamos mostrar alguns valores da cesta de Natal. Isso mesmo, esses valores foram feitos por um levantamento pelo PROCON do estado de São Paulo com produtos que compõem a ceia de Natal. Apontaram aí uma diferença de preço de até 124,1272%. Isso mesmo, foram comparados os preços de 63 dos seguintes itens de diferentes marcas: azeites, bombons, lentilhas, conservas, farofas prontas, frutas em calda, panetones, chocotones e carne. Entre os produtos analisados, um azeite de oliva de 500 ml, que custava R$ 44,90 em um estabelecimento e R$ 19,90 em outro, uma diferença aí de R$ 24,92. Panetone em gotas de chocolate de 400 gramas foi encontrado a R$ 20,78 em um estabelecimento e em outro, R$ 14,99. Na comparação com o levantamento feito no ano passado, houve aumento de 17,11% no preço médio. Viu só? A saída mesmo é pesquisar, não cair na primeira oferta. O Jornal Aguará segue para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com política. Voltamos e fazendo agora a apresentação dos principais fatos da política. Destaque de hoje é a CPI dos transportes na Câmara Municipal de São Luís. A pauta foi o regimento dessa CPI. Depois de mais de 40 dias, aconteceu a primeira reunião da comissão. Há exatos 42 dias após o protocolo de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos Transportes de São Luís, hoje, a primeira reunião da comissão aconteceu na Câmara Municipal. O objetivo central da CPI é analisar a licitação e os contratos de concessão aos empresários que operam o sistema de transporte público. O certame foi realizado em 2016, durante a gestão do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Empresários reclamam de dificuldades financeiras e usuários alegam má prestação de serviço. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela foi criada para investigar, saber se houve alguma irregularidade na licitação do transporte coletivo, se houve alguma irregularidade no contrato das empresas de transporte coletivo com a Prefeitura de São Luís. Vamos apurar e, no final, nós temos um prazo aí de 60 dias, podendo ser prorrogável por mais 60 dias,
para apurar essas irregularidades. Se nós constatarmos irregularidades, o relator, que é o vereador Álvaro Pires, vai fazer um relatório e esse relatório será encaminhado para o Ministério Público. Esse é o papel da CPI. Ainda segundo o presidente, a ideia é proporcionar a participação da sociedade e trabalhadores do setor e, com isso, demonstrar a seriedade da investigação. Convocamos aqui os usuários de transporte coletivo, a imprensa, para acompanhar o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, para vir à Câmara Municipal, para cobrar dos vereadores, para se fazerem presentes nessa comissão, que é de suma importância para a população de São Luís. Nas ruas, os usuários se dividem sobre esta CPI. Não acredito muito não, não vou dizer que eu não acredito muito não, isso é só invenção. Eu acho uma boa, eu acredito sim. É necessário? É necessário. Os trabalhos agora seguem com os protocolos iniciais da casa. E a gente conclama a população que acompanhe, que cobre, que ela faça o seu papel. O papel do monitoramento, o papel do controle social, que para pressionar, inclusive, esta casa, para que a CPI, ela de fato, ela saia do papel e que ela funcione. E que, além de funcionar, que ela possa trazer resultados que de fato sejam favoráveis à população. Vale destacar que a expectativa sobre os trabalhos na Câmara a cada dia ficam maiores. A expectativa de que se esclareça, em definitivo, qual é o grande problema do sistema de transporte. Mas, dentro da Casa Parlamentar, as desistências de alguns políticos vêm agravando a situação da crença nesta CPI. A vereadora Carla Sarney pediu oficialmente o afastamento dela da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós já oficializamos ao presidente da Câmara, o vereador Osmar Filho, para chamar um outro vereador para substituir a vereadora Carla. O outro membro da comissão, nós estamos sabendo só através da imprensa que ele saiu da comissão, mas oficialmente ainda não chegou nenhum documento pedindo o afastamento dele. Assim que chegar, nós pediremos para o presidente Osmar Filho o substituir também. Olha, aí o clima de confraternização de fim de ano vem dando espaço para recados, reafirmações, pensando nas eleições de 2022. O pré-candidato ao governo, o senador Everton, reuniu prefeitos, deputados federais e estaduais, fez discurso mais uma vez, ressaltando que ele deve seguir candidato. Melhor, Maranhão diferente, um Maranhão que não olhe para trás e não tente achar culpado. É um Maranhão onde tem um líder que tem a coragem de enfrentar os problemas e encare a realidade como tem que ser encarada, com muito trabalho, com muita liderança e, acima de tudo, com muito rigor do que nós queremos construir. Portanto, eu não vim aqui esclarecer nenhum tipo de fake news que aconteceu nos últimos 15 dias. Falaram de tudo. Falaram que eu era contra o saneamento básico, fake news. Falaram que eu era contra os evangélicos, que eu não votei no ministro André Mendonça. Mostrei hoje para uma das jornalistas que me entrevistou a mensagem do ministro André Mendonça me convidando para o seu culto de ação de graças, para agradecer a todo o apoio que nós do Maranhão demos, principalmente a relatora Lisiane Gama. Você viu aí, né? E só para registrar que o PSB também fez confraternização. Teve como convidado o vice-governador Carlos Brandão, que é do PSDB. Mas agora a gente segue aqui com os comentários de Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Confraternizações essa com recados dados, né? Sempre, né? Todo gesto, inclusive o do se alimentar, é um gesto político. Pois né? é. Saldanha, a gente tem aí os nomes propostos aí, né? Os pré-candidatos, mas tem outras figuras que também devem ser levadas em considerações. São os vice, né? O candidato a vice. Como é que fica essa articulação? Pois é, pode parecer cedo para a gente falar disso, mas na verdade o nome do vice ele já faz parte dessa articulação aí, que é exatamente o momento que os pré-candidatos estão, de tentar compor as suas alianças, né? E essas alianças elas precisam viabilizar a candidatura. O Everton Rocha falou que o foguete não dá ré, quer dizer que é um caminho sem volta, mas ele sabe que ele precisa fazer esse foguete voar rápido e caber muita gente. Daí a importância dessas confraternizações, desses encontros. Bom,
Se ele de fato diz que o foguete não dá ré, é porque ele não vai desistir da candidatura e aí ele precisa ter o maior número, não só de partidos, como de liderança junto com ele para tentar fazer uma candidatura cada vez mais forte. A gente precisa lembrar que o discurso do Everton Rocha, por enquanto, ainda não é um discurso de oposição. O que a gente precisa saber é se esse discurso vai ficar assim até o ano que vem ou se já na virada do ano teremos já um discurso diferenciado, uma vez que o Carlos Brandão também é o pré-candidato, porém com apoio e preferência do governador Flávio Dino. No lado do Carlos Brandão, ele contou agora com apoio recente do então pré-candidato a deputado federal Felipe Camarão, que foi colocado, foi alçado aí para uma disputa para o governo, que a gente sempre ficou na dúvida se de fato era uma pré-candidatura ou não, né? Era muito mais tentando inflar, viabilizar. Ele falou que por que não? Mas a gente sabe que o projeto do PT no convite ao Felipe Camarão sempre foi a disputa do deputado federal. E dentro do PT também não existe esse consenso. A gente falou das várias linhas partidárias que existem, né? Dentro do próprio PT, as várias áreas do PT, os vários grupos inclusive, que não querem apoiar, por exemplo, a ideia de federação, que a gente já comentou também, que pode fazer toda a diferença nessa recomposição. Porque se houver a federação partidária, aí a gente pode, de repente, ter um PSB do governador Flávio Dino, junto com o PDT do Everton Rocha, junto com o PCdoB, que hoje está apoiando o Carlos Brandão. Então, a gente precisa ver como vai ser essa composição exatamente no campo nacional e no campo local, para a gente tentar pensar em alguma coisa. Por isso é que a gente, nesse momento, imagina que o PDT vai buscar um vice, provavelmente no MDB, que é um partido da sua base de apoio, mais divergente do ponto de vista identitário, mas justamente para tentar compor uma aliança naqueles sarnezistas ou naqueles insatisfeitos com Flávio Dino. Então, talvez o MDB tenha essa maior representatividade. Já no campo do Carlos Brandão, fica a grande dúvida se ele permanece no PSDB, se ele migra para o PSB ou se ele vai tentar compor uma aliança com um grupo distante, diferente. Porque se ele compõe com o PT, tendo o vice como Felipe Camarão, ele não abre essa margem de diálogo tão grande como se ele, por exemplo, abrisse a conversa com outro partido. Mas a gente precisa lembrar que o PCdoB, ele tende a fazer umas alianças, como aconteceu com o governador Flávio Dino, dentro do próprio campo de negociação. Mas, por exemplo, o Carlos Brandão, que você tinha um PCdoB com uma aliança. Na época da primeira eleição do Flávio, ele estava no PSDB, exatamente onde está o Carlos Brandão agora. Eu costumo dizer que é muito difícil uma chapa pura PMDB, lá do passado, se viabilizaria agora. A gente lembra, por exemplo, que essa chapa fracassou, né, que na época foi o candidato Lobão Filho, por exemplo, porque você não agrega. Então, quem conseguir conversar com os mais divergentes, os mais distantes, tem um ponto forte aí. Isso vale para qualquer eleição, inclusive aqui. Obrigado, Saldanha. Uma ótima noite para você. Para nós todos. Bom, e a gente segue aqui com o nosso giro político. Esta semana, a Assembleia deve votar o orçamento para 2022 do governo do Estado. A análise já foi feita pela comissão responsável. A sessão desta terça-feira teve um recado importante que foi repassado pelo deputado Roberto Costa, relator do projeto de lei orçamentária anual, a LOA. Os parlamentares tinham até o início da tarde de hoje para apresentar emendas ao projeto, que está orçado em mais de 3 bilhões de reais. Esse orçamento desse ano, né, vai ser de um valor de quase 24 bilhões de reais. É um acréscimo de quase 11% em relação ao orçamento que foi aprovado no ano passado para esse ano. E dentro desses valores, a sua composição, ele está a questão dos repasses constitucionais, os repasses federais, que são cerca de quase 11 bilhões, mais a cobrança de impostos, de taxas que o governo faz, também está quase nesse mesmo valor de 11 bilhões. E o restante da arrecadação são outras fontes, que terminam com uma previsão de 24 bilhões de arrecadação. Se tudo estiver certo até quinta-feira, a LOA deve ser votada neste dia. E quem vai participar da votação é o deputado Márcio Onaiser, que pediu a exoneração do cargo de secretário de Estado para participar da sessão que vai definir
o orçamento de 2022. Retornei essa semana, uma semana importante, com muitas votações significativas para o Estado, principalmente a aprovação do orçamento, que vai comandar todas as despesas do ano que vem, aonde que vai ser aplicado, as nossas emendas poderem ser indicadas, porque a gente tem compromisso com as nossas bases eleitorais, com o nosso eleitorado, então a gente veio aqui exatamente para participar dessas últimas sessões. A sessão também serviu para o deputado Rafael Leitoa, líder do governo na Assembleia, falar sobre o reajuste dado pelo governo do Estado aos servidores públicos. Pois é uma medida provisória de suma importância, pois traz de verdade o maior reajuste aos servidores públicos do país. Pode, obviamente, algumas categorias, e a luta é constante por melhorias salariais, por melhorias de condições de trabalho. Mas há, nesse projeto, reajustes que ultrapassam mais de 100%. 108% em algumas carreiras. É um reajuste médio de 9% das suas remunerações, dos seus vencimentos, ou subsídios, ou gratificações. Hora de seguir com mais um intervalo. Na volta vamos falar sobre Natal Sem Fome, uma campanha muito importante. Eu volto já. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que notificou nesta semana seus postos de fronteira, em particular os aeroportos, para o cumprimento imediato da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determina a cobrança de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para viajantes que entram no Brasil. A agência destacou que realiza avaliações pontuais para os casos em que o viajante possa ser prejudicado pela mudança de regras entre o período de embarque e de chegada ao Brasil. A cobrança do comprovante de vacinação contra a Covid-19 está sendo implementado ao longo do dia em todos os aeroportos com a chegada de voos internacionais. Hora de falar de solidariedade e compaixão. Neste cenário de crise sanitária, crise econômica, o Lar do José, que atua ajudando jovens em situação de vulnerabilidade social, está recolhendo alimentos para a campanha Natal Sem Fome. Veja na reportagem de Mariana Dias. Assim como todos os estados brasileiros, o Maranhão também promove a campanha Natal Sem Fome, como a instituição Lar de José, que ajuda pessoas que sentem a dor da fome diariamente. O Lar de José hoje é um abrigo para crianças em situação de risco, especialmente meninas. Uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1947. E todas as despesas são pagas por meio de doações de empresas e de associados como a Equatorial Energia, que disponibilizou placas solares e novos refrigeradores ao lar. Hoje nós temos acolhida no nosso abrigo 7 meninas de 1 ano aos 10 anos de idade, né? Nós temos as mães sociais também que cuidam dessas crianças, tanto de dia como à noite. Toda a construção e mobília da instituição foram realizadas através de doações. E a coordenadora Rose ressalta a importância do ato de acolher. É a sensação de consciência tranquila, é a sensação de dizer eu fiz, eu pude, eu posso, você também pode. É indescritível, irmãos, a sensação de doar, de estender a mão aos necessitados. Então, doe com amor. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Para você, uma excelente noite e até amanhã.